E vamos para mais um capítulo da Bíblia em um ano. Hoje vamos começar lendo Números capítulo 29. Aproveite esse momento, se concentre e tenha uma resposta de Deus para a sua vida. Lembre-se, você precisa curtir, compartilhar, inscrever-se neste canal e, claro, comentar aquele maior insight, aquela visão que o Senhor te deu através da mensagem de hoje. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia as trombetas tocarão. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Ofertas do dia da expiação. No dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, mas, por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Ofertas de festas do tabernáculos. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor, por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No segundo dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No terceiro dia, ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No quarto dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com uma oferta de cereais e a libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode
para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No quinto dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No sexto dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No sétimo dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No oitavo dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Números capítulo 30. A respeito de votos. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou-se, e seu marido, ouvindo, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito e refletido dos seus lábios com que a si mesma obrigou-se, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar lhe será válido. Porém,
Se ela fez voto na casa de seu marido ou com juramento, se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência, quer se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos, algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e a sua filha, se ela estiver na casa de seu pai. Números capítulo 31. A vitória sobre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Então, Moisés falou ao povo dizendo: armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel, foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas: Evi, Requem, Zur, Ur, Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todos os despojos e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e os despojos, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se dignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto, devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmos, e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas,
todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então, o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo para que fiquem puro. E ainda terá de ser purificado com uma água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros, e depois poderão entrar no arraial. A divisão do despojo. O Senhor disse a Moisés: Faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíam à guerra e a outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e entregue isso aos levitas, que têm a sua congregação o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homens algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em números de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e os bois foram 36.000, e o seu tributo para o Senhor, 72. E os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32. Então, Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram em ovelhas, 337.500, em bois, 36.000, em jumentos, 30.500 e em pessoas, 16.000. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Oferta voluntária dos capitães. Então, os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhes disseram: Estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens e não está faltando nenhum. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor. Cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados, todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado o despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100, e trouxeram à tenda do encontro
como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Números capítulo 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarode, Dibon, Jazé, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: Se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Então, os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cádiz Barneja para ver essa terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dito e tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou, dizendo: Porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito e de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errante pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora, vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel? Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então, os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhes disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado a seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao leste. Então Moisés lhes disse: Se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse dessa terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas e cumpram o que vocês prometeram. Então, os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado.
Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas, se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Rubem responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã e teremos a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Rubem e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã. A terra com as cidades e seus distritos, as cidades em todas as extensões do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer. Atarote, Sofã, Jazé e Jogbeá, Bet-Nirra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Rubem edificaram a Esbom, Eleale e Quiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram para Gileade e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhes o nome de Avot-Jair. Noba foi e conquistou Kenat com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. E assim encerramos a leitura bíblica de hoje. Espero que você tenha tirado proveito dessa leitura e que Deus tenha falado com você. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e te guardando. Até o nosso próximo episódio.